Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Roberto Tadeu, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Achei um, um texto interessante na internet. Na sua maioria, as informações sobre ele foram escritas séculos depois de sua morte, de modo que há poucas informações confiáveis sobre ele. De quem estou falando? De Jesus? Será que é de Jesus, né? Porque os evangelhos foram escritos depois de 70, né? Sobre Jesus. E a fonte depois do século II, né? Aqui eu vou repetir. Na sua maioria, as informações sobre ele foram escritas séculos depois de sua morte. De modo que há poucas informações confiáveis sobre ele. De quem está falando? De Jesus? Não. De Pitágoras, o pai da matemática. Fonte: Wikipédia. Negam a existência de Jesus porque dizem que as fontes sobre Jesus, né, são tardias, né, depois de 70, do século II, século IV. Aqui temos Pitágoras, o pai da matemática, né, que as informações sobre ele foram escritas séculos depois de sua morte. Temos também Alexandre o Grande, né. As informações sobre Alexandre o Grande foram escritas 300 anos depois de sua morte. De Jesus 70 anos depois, e negam a existência de Jesus, fala que Jesus é um mito. Só sobre Jesus temos mais evidências do que Pitágoras, né? Temos mais de 80 rabinos ortodoxos que afirmam que houve um Jesus histórico e Jesus judeu. E alguns rabinos ortodoxos aceitam Jesus como Yeshua, ou o Messias, né? Mais tarde eu quero fazer um vídeo sobre isso. Os judeus que afirmam que Jesus existiu, né? Afirmam que Jesus não era que Jesus era judeu, que nasceu em Belém. Temos o escritor Luciano de Samosata, escritor sírio que escrevia em grego. Ele viveu entre 125 e 181 depois de Cristo. Temos o Suetônio, os historiadores romanos, né, e governadores romanos, Suetônio, Plínio, Tácito, que citam Jesus, né? Temos Talmud de Jerusalém, Talmud babilônico, o Mishnah, o Midrash, o Cabala. Temos também o historiador Taulus, Sexto Júlio, Mara Bar Serapion, todos os escritores, né? Plínio, Tácito, os evangelhos, que são aceitos documentos históricos depois do século XIX, os apócrifos, o Talmud babilônico, o Sudário de Turim, o Sudário de Oviedo, né? O Sudário de Turim, que se confirmou com um novo teste a partir de amostras, que é do século I, né? Que o linho era lá proveniente do Oriente Médio, não da Idade Média, né? Se descobriu algodão e fibras de tecido do século I. Temos moedas de Jesus do século VII, né? Do Sudário de Turim, né? Que confirma que o Sudário de Turim é do século VII. O Código Prei, ou manuscritos Prei, de 1182 ou 1192, que também traz o Sudário de Turim, confirmando que antes da datação do carbono 14, né, do século XII. Temos a arqueologia, que confirmou lugares, cidade onde Jesus viveu, sinagogas, a sinagoga de Cafarnaum, a cidade de Coroazim, a Tiro, né, a ruínas de Tiro, ruínas de Magdala, a piscina de Betesda, a gruta de João Batista, né? A arqueologia confirmou todas as informações sobre Jesus por volta do século I, século II, né? A parapsicologia, que é uma ciência, né? É uma ciência. Então, temos mais evidências, né?
citações por historiadores sobre Jesus do que Pitágoras, né? E afirmam que Jesus é um mito, uma mitologia, né?